IECine, Procultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Na casa que eu vivi, acho que aprisionada. A Secretaria de Estado da Cultura apresenta... E meu pai batia na minha mãe. Uma cortina encobre um aposento iluminado em vermelho. Do meu lado. E eu... batalhando em solidão. Tava sem as roupas da parte de baixo. Uma jovem de olhos delineados nos encara. Correntes arranham o chão. Em letras brancas, manancial. Quando eu vi ele fazer coisa errada que eu falava, era soco em mim, né? Ele ia pro quarto das gurias de noite pra fuçar nas gurias. A jovem posiciona a agulha de uma vitrola num prato sem disco e canta vendo-se no reflexo de um espelho. Daí eu engravidei e ele me jogou na rua. A minha mãe ficou chorando na janela. Não podia fazer nada, ele era autoridade. Passei fome, humilhação. Pra mim, eu não tive pai. O reflexo dela se triplica. O rosto se contrai em sofrimento. A jovem estende a mão à frente e toca os dedos na própria imagem refletida. Em preto e branco sobrepõem-se fragmentos de rostos de mulheres. Eu sei o que eu posso fazer para estar um pouco mais segura, mas a segurança nunca é uma certeza para uma mulher. De alguma forma, eu sou podada. Mulher branca de batom vermelho. Impedir que eu me expresse, que eu me comunique, né? O expressar tanto na palavra, quanto nas ações, quanto no corpo. Travesti não binária negra de cabelos crespos. Se eu vou no banheiro feminino, dependendo das pessoas que estão naquele banheiro, eu preciso ou não raspar os meus pelos, depender de como as pessoas vão fazer a leitura sobre quem eu sou no mundo. Jovem negra de cabelos raspados. Como se a gente tivesse duas faces, assim. A que a gente é dentro de casa e a que a gente tem que ser na rua. Jovem branca de cabelos curtos. Sair porta fora, assim, correr 1000 léguas. Apesar de a matéria ou nada físico conter esse corpo ali, ele não se move. Porque assim ele foi ensinado, porque por pura convenção, assim, o corpo não se move. Eu acho que é quando a alma quer sair do corpo e ele fica. Jovem branca com piercing no nariz. É isso. É estar presa num cotidiano onde a gente tem que estar todos os dias batalhando e enfrentando essas prisões, esses muros que colocam na gente. Um banheiro repleto de colagens. Abandono parental. Autoabandono. Na espelheira, fotos de um bebê negro sorridente e um jovem negro segurando um canudo de diplomação. No recreio, eu apanhava. Eu escutava coisas que eu nem entendia aquilo significava. Eu tinha que dividir o meu lanche com esse colega, senão eu ia ser violentada ainda mais. Uma caixa com inúmeras lâminas de barbear e um livro onde se lê Travesti. Eu entendi que se eu me afirmasse, palavras que as pessoas utilizavam pra se referir a mim, pra me defender, eu tinha que criar estratégias de sobrevivência, que é o que eu venho fazendo até hoje. Um vizinho meu, um dia ele me levou pra trás de uma árvore, mandou que eu mostrasse a calcinha, senão ele não era mais meu amigo. Ele baixou minhas calças e eu fiquei parada. Eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Tinha 12 anos de idade. Eu voltava de um reforço escolar. Só que eu comecei a perceber um caminhão, dois caras começaram a me olhar e a me chamar pra dentro desse caminhão. A travesti abre a boca e puxa duas lâminas escondidas debaixo da língua. Será que eu tenho culpa disso? Tu fala, tu tá delirando, né? Tu tá criando coisas. Eu mesmo, às vezes, me questionar, sabe? Será? Eu tô exagerando. Será que eu tô... Não, peraí, deixa eu pensar. Não, acho que não é bem assim. Não, é porque aconteceu E a gente isso. começa a criar justificativas. A gente começa a que não tentar é justificar pra manter uma relação, pra manter um status, a tua sanidade. A travesti abre uma carta com uma lâmina de barbear. Pode parecer vitimismo. Podem me julgar como alguém querendo aparecer, inventando história, querendo justificar suas escolhas, sua maneira de viver. Lê diante do espelho do banheiro. Mas a realidade é que quando a gente é muito nova, a gente não pensa muito nos porquês, no que está acontecendo. Uma das fotos do bebê está marcada com as palavras bicha, viada, trava. A gente, principalmente quando está vulnerável, só quer se sentir bem, sentir conforto. Ela tem um cavanhaque por fazer. Sentir carinho. A minha bisavó
casou com 13 anos de idade. A jovem de cabelos curtos. Com um homem de 29. Desde o início, assim, ela já sofria bastante violência. Ao ponto que ela aprender a lutar de facão. Minha avó não foi muito diferente também. E ela conta que ela casou obrigada. Foi falar pra mãe dela que ela não queria casar. E já não dava mais pra voltar atrás. Ficava feio, né? Já tava combinado com o padre e tal. Também sofreu bastante violência. O marido apanhou bastante. As filhas também apanharam. E ela disse que quando ele batia nela, ele falava que tava doendo mais nele do que nela. Tentava ser carinhoso enquanto ele batia nela. Na vida dela tem várias. De como foi a situação dela durante a maternidade, assim. Ela teve depressão pós-parto, quando ela me teve. Pelo capitalismo selvagem que, tipo, exige tanto da mulher seja que ela produtiva, mesmo quando ela acabou de gerar uma vida pela qual ela é responsável. Uma vida que sem ela não existe, não resiste. E também que a própria comunidade endereça essa responsabilidade pela vida desse ser humano a essa mulher. Em um aposento de paredes brancas, a jovem performa. Primeiro com os olhos vendados, depois com os pulsos amarrados. Em seguida, com uma faca rente à testa. O corpo se entrega ao chão e descansa sobre um pequeno monte de terra escura com resquícios de folhas e morangos. Esgotada, a jovem desliza no solo os dedos manchados de terra. A jovem negra de cabelos raspados. Depois de uns anos, a minha avó descobriu que ele tinha outra família e ela fugiu. E ali começou uma luta, assim, quase inacabável da minha avó de conseguir alimentar essas crianças. Ela era doméstica. Fotos da avó e da mãe dela. Cedo e voltava pra casa muito tarde. A minha mãe foi criada pra criar. Quem cuidava dos irmãos era a minha mãe, porque não tinha comida. À luz de velas, a jovem conduz um ritual mergulhando as mãos em uma vasilha de barro com água e ervas. Eu me lembro que ela me contou uma vez que ela levou os meus tios e a minha mãe pra um abrigo, mas ela não conseguiu fazer isso. E como que a sociedade leva a tomar decisões inimagináveis por não dar oportunidade pra uma pessoa, pra essa pessoa ser muito fragilizada. Realmente, né? Minha avó era uma retinta, assim, com 4 filhos. Daí a minha mãe conhece o marido dela, que é o pai do meu irmão. Ele era alcoólatra. Ele era muito violento. Ele botava homens pra dentro de casa, conhecidos, e fazia horas e horas de festa. Criou um método de proteção. Que eram barricadas. Então ela entrava pra dentro de quartos e botava muitos móveis na frente da porta. Ela tinha muito medo da violência que ele podia fazer com ela. Então uma prisão que ela mesma teve. E o meu irmão sofria violências físicas pra proteger a própria cria. Minha mãe minha avó se viu na minha mãe, deixou ela fugir, colheu a minha mãe de volta na casa dela. Essas mulheres se encontram no mesmo lugar. Uma mãe só, fugiram dos próprios maridos em algum momento por violência. A minha mãe, enquanto uma criança de 5, 6 anos da própria casa, não se via segura, a própria mãe dela socorro pra escapar das tentativas de espancamento, meu avô. Então eu imagino o peso tenha sido pra uma criança com a violência dentro da sua casa, com de não poder ajudar a própria mãe e o que isso acarretou na vida dela. A jovem olha fixamente para nós. Sorrisos forçados repuxam o rosto, que cede à tristeza dos olhos marejados. Do quanto a mulher precisa estar no relacionamento. Ela não consegue ir de vida se ela não estiver atrelada a alguém. Muito comumente, né? Essa figura masculina. Eu vi isso na minha mãe, eu vi isso nas minhas primas, nas minhas tias. Tela preta. Uma cozinha à meia luz. Uma panela fumegante. Sobre o balcão da pia, alguém com unhas brancas e compridas acende com um fósforo pequenas velas brancas e uma vermelha, alongada. De dentro de uma vasilha de barro, retira um incenso grosso e o queima na chama de uma das velas. Alguém de vestido longo e bege pisa os pés descalços sobre folhas esparramadas no chão da cozinha. Na minha perspectiva, enquanto mulher, o que me incomoda quando eu saio na rua é não ter a possibilidade de voltar pra casa a salvo. De sempre fugir dos olhares masculinos, até o olhar ser a mão na perna, abraçar de um jeito mais intenso. Solta as folhas na panela fumegante. Isso ia mudar, assim, não ia acontecer. Mas acontece ainda. E é incrível como toda vez, de alguma forma, no fundo, eu sinto que a culpa é minha. Eu que mostrei pele demais, eu que sorri no momento que eu não deveria sorrir. Pra alguns homens existe até uma malícia, tipo, deles saberem que eu não tenho interesse, que eu sou diferente, e querer mexer comigo a partir disso, que traz outras camadas pro assédio. Deixa uma maçã vermelha diante das velas. Toda de preto. E às vezes eu sou família Adams, ou eu sou esquisita, ou eu tô indo pra um velório. Ou eu podia ser um pouco mais feminina. Eu acabo adotando uma vestimenta mais masculina, braba, mais bater de frente. Então ninguém também se apoia. Dizem que eu sou muito cara fechada, muito séria, que eu difícil de chegar e conversar. A rua
rua, por eu ser uma travesti no mundo, ela foi um lugar em que me foi posto de que muitas vezes é o único lugar que eu poderia pertencer. Como a uma corpa travesti geralmente é lida como uma corpa perigosa para as pessoas, uma corpa que não devia ocupar certos lugares. A rua é o único lugar onde eu deveria me adequar. E eu fui aprendendo a lidar com a rua. Então, em alguns momentos, a rua também tem um significado de liberdade. Deitada no chão, uma jovem com um vestido bege e as unhas compridas morde a maçã e sorri, deixando escorrer um líquido viscoso vermelho sangue. Em pé, espalha o sangue sobre o peito, apalpa os seios e abraça o ventre. Eu já me senti muito vulnerável dividindo sala de ensaio com homens, assim. Porque o teatro... Sobrepõem-se fragmentos de cenas das jovens. Né? Parece que é difícil estabelecer limites. Mas eles existem. Aí já ninguém fala olhando pra ti. E aí tu diz, eu tô aqui em cima, cara. Ou uma blusa diferente e aí a pessoa também não olha pra ti. As mãos da jovem tremem, ensanguentadas. Ele falou isso mesmo. Sério? Ele é assim. Ele é assim. Mas se eu sou do jeito que eu sou apontada. Uma a uma, as mulheres aparecem sentadas num sofá. Passam mais em concursos públicos, né? E isso faz com que a gente tenha muito mais mulheres trabalhando, por exemplo, na fase. E o que gerava esse desconforto masculino. Tentei entrar de outras maneiras no mercado de trabalho. O fato de ser uma corpa feminina sempre impôs uma barreira, né? Até hoje em dia eu sinto que, por exemplo, em editais da cultura, por exemplo, em lugares de contratação de pessoas para performances, apresentações, artes, ainda é muito difícil uma corpa como a minha ocupar espaços. Ainda é muito difícil a gente estar no palco falando sobre as nossas histórias sem que sejam outras pessoas contando essas histórias pelas visões delas. Então, até hoje, eu acredito que essas barreiras são muito fortes. A jovem de cabelos raspados. Que muita mulher preta, assim, ainda se sente desse jeito, né? E não ocupa. Nem chega até elas a informação de que elas podem estar lá. Me sinto muito sozinha. Engole em seco. Nesses lugares. No meu trabalho. Uma vela queima num cachepô de parafina decorado com anis estrelado. Logo atrás, as mãos de uma mulher com unhas vermelhas que manuseia fotos e recortes. Num banheiro, as mãos deslizam sobre as próprias costas e pelo ventre. A mulher passa batom vermelho nos lábios. Agora segura fotos e folheia um diário. Quantas memórias percorrem nossos corpos. Afaga uma fotografia na qual, quando jovem, aparece abraçada a uma mulher de cabelos curtos. E quantas violências. Desliza os dedos sobre fotos de infância. Atravessam esses mesmos corpos. Minha mãe. Nos encara, pesarosa. Ela acreditou, sonhou. E volta a contemplar as fotos. Tentou, do jeito dela. Não deu. E eu fui crescendo assim, cada vez mais longe da casinha. Aquelas paredes que eu acreditava que eram fortes. Desmancha uma casa feita de fios de lã, desabrigando uma boneca de pano. Ainda lá na década de 90, eu escrevi: por que devo escolher a mim? Eu devo escolher a mim para não abrir mão dos meus desejos e vontades. No banheiro, a mulher usa apenas uma calcinha rendada preta. Vista de costas, ondula os ombros, gira o pescoço e desliza lentamente as mãos manicuradas sobre a pele repleta de pintas marrons. Sobrepõe-se um fragmento de outra jovem. A gente nasce e a história nasce com a gente. Os pecados nascem com a gente. Toda a trajetória das mulheres da nossa geração também nascem com a gente carrega esses pesos. A jovem de cabelos raspados entra numa igreja. Quem eu sou dentro de casa, sobre as minhas giras, sobre os meus batuques, sobre os meus exus, sobre meus orixás, sobre meus caboclos. Nos encara, tendo ao fundo Jesus Cristo pregado na cruz. Tem muito batuqueiro, tem muita casa de batuque. Mas os batuqueiros falam que são batuqueiros ou eles só são batuqueiros dentro de casa? Ela contempla a imagem de São Benedito, o mouro. Eu sinto que eu só sou batuqueira dentro da minha casa. A Eulália batuqueira não pode sair pra rua. Não posso estar com uma guia. Eu não posso falar axé, irmão, axé. São Benedito reza diante de uma cruz. Eu posso vir na paz do Senhor constantemente, porque é um ato de carinho das pessoas, né? A travesti está imóvel numa esquina. Eu acredito que ainda são os papéis de gênero que as pessoas têm
enquadrados na cabeça delas. Tem o olhar fixo A à leitura frente. das pessoas sobre o mundo é uma leitura cisgênera e o meu corpo não se encaixa nisso. E várias barreiras aparecem a partir disso. A maneira como eu me expresso, a maneira como eu me imponho no mundo, Nos encara. ela faz com que as pessoas, algumas vezes, estranhem, se incomodem, não saibam lidar. E por isso, eu me sinto presa. Avança por um calçadão com Por lojas. conta do meu corpo, mas por conta de como as pessoas enxergam ele. Eu penso muito também em como a minha avó desejou namorar aquele alemão, como a minha bisavó nem foi capaz de elaborar e entender os desejos que estavam contidos dentro dela, para além da sobrevivência só. Como a minha mãe, que desejou apoio, compreensão e acolhimento e se sentiu incapaz de cobrar. A corda envolve o corpo da jovem, novamente deitada sobre a terra. Tô sofrendo, por mais que eu queira desesperadamente pedir socorro. Como eu que desejo um mundo inteiro de amor, sabor, terra molhada, que quero tanto não ter mais tanto medo de me sujar, errar, que quero poder fazer por fazer. Agora, de casaco preto, ela caminha numa calçada. Gozar da vida o tanto que me cabe, que é muito mais do que me contaram. Tem um semblante sério. Eu quero que saia da minha boca o que eu penso, o que faz a língua latejar. Eu quero o gosto de tudo que eu acho gostoso. Tirar do papel os meus sonhos. Os passos seguem caminho. Eu quero chamar de meu caminho aquele que eu decida caminhar. E a tela escurece. Queria tanto ser o mar. Sobem os amar, créditos. Ter ar suficiente de amor e de amar dentro de mim. Meu mar de água doce, manancial. Limpar as minhas feridas, lavar as de tantas outras, sozinha na imensidão. Multidão da solidão que se afaga. Lágrimas de tantas outras que numa abraçada virariam cachoeiras desse manancial. Serei o mar, amar eu. A jovem de olhos delineados toca o próprio reflexo no espelho. Entregar tudo, receber migalhas, abraçar o mundo, sentir o vazio. A jovem de cabeça raspada desfaz o riso e se entrega ao choro. Tenho tanto para doar, porque não recebo? Porque não é meu direito? Porque não é meu direito? De toalha na cabeça, a travesti passa creme nas pernas peludas. Limpar as minhas feridas, lavar as de tantas outras, sozinha na imensidão. A jovem de cabelos Multidão curtos da aperta solidão uma que me faca afaga. entre os dentes. Lágrimas de tantas outras que numa abraçada virariam cachoeiras desse manancial. A jovem de vestido Ser espalha eu, sangue mar. no peito. Amar eu. A mulher de unhas vermelhas alisa as costas. Meu mar d'água doce, manancial. Apoio IECine. Financiamento Procultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria da Cultura. Esta obra cinematográfica foi realizada com recursos do Fundo de Apoio à Cultura, Procultura RS FAC, Lei nº 13.490/10. Créditos. Direção Elis Bittencourt. Roteiro, direção de arte e performance, Jeff Guinness, Eulália Nascimento, Ingrid Verardo, Isabel Cristina, Laís Ramos, Natália Izaguirre. Captação de imagem, Elis Bittencourt, Elise Evangelista. Captação de áudio, Bruna Bosley. Produção, Jeff Guinness, Laís Ramos. Trilha sonora, Ingrid Verardo. Edição, Elis Bittencourt. Legenda descritiva, Laís Ramos. Audiodescrição, 1000 palavras, acessibilidade cultural. Roteiro e edição, Rodrigo Teixeira. Revisão e narração, Letícia Schwartz. Consultoria, Rafael Braz. Entrevistadas, Jeff Guinness, Eulália Nascimento, Ingrid Verardo, Isabel Cristina, Laís Ramos, Lorici Ribeiro da Silveira, Maria Helena Beneman, Natália Izaguirre, Rosane de Matos Vieira Ramos. Poesia, Giovana Luneta.